Boa noite a todos. Muito bem-vindos. É sempre um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez com essa chuvinha gostosa, né, gente? Que bom que estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Cada um faz o seu pedido mental. Nós sabemos o que nos trouxe até aqui. Se não tiver nenhuma necessidade específica, vamos mentalizar aqueles que nós conhecemos e que nesse momento não tem essa condição que nós estamos tendo. Que é muito bom a gente participar de uma reunião espírita. E o Chico Xavier está aberto a todos. Que Jesus nos ampare e nós vamos começar a nossa reunião. Então hoje começamos ocupações e missões dos espíritos. Os espíritos têm outra coisa a fazer que se melhorar pessoalmente. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como sobre a terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Nós não podemos esquecer que aqui eles estão tratando dos espíritos superiores já, que têm o entendimento. Aí nós vamos pegar o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Logo no começo falando dos co-criadores em plano menor, que somos nós. Fala ali dos ministros, dos superiores. É todo em conjunto de entidades em várias faixas evolutivas, como nós temos também na Terra. Sempre vem algum missionário aqui para poder dar uma alavancada, principalmente na parte espiritual, para que a gente não fique. Nós nunca tivemos desamparado. Chico Xavier fala que nós nunca ficamos sem um ministro de Jesus, sem um missionário. Sempre teve os missionários que vêm à Terra para poder nos orientar e para poder fazer com que nós superamos as nossas deficiências, mas vai depender muito de cada um de nós. Aí nós vamos pegar os livros do André Luiz. Olha a contribuição do Chico Xavier para a doutrina espírita, trazendo toda a parte no mundo espiritual, a vivência no mundo espiritual, através do André Luiz e de outros mensageiros. Nós vamos pegar o livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver esses mensageiros aí. No mundo maior, nós vamos ver também. E nós vamos ver um grupo de entidades que participam não só da doutrina espírita. Em qualquer lugar aonde prega aquilo que Jesus trouxe para nós, o Evangelho de Jesus, aonde tem o entendimento que nós sabemos que tudo é uma questão de sintonia, é uma questão de afinidade. Muitas vezes, muitos não estão em condições ainda de entender a mensagem espírita. Apóstolo Paulo: quando eu era menino, meu alimento era de menino. Agora que eu sou adulto, meu alimento é de adulto. O espiritismo é um alimento mais forte um pouco. Por quê? Porque vai deixar para nós toda a responsabilidade dos nossos atos. Espiritismo não tem chefe. Nós não podemos legar a ninguém aquilo que está a nossa responsabilidade. Então, essa é a mensagem da doutrina espírita. Essa é a coisa mais importante da doutrina espírita. Nós podemos ser espírita e ir em qualquer lugar. A doutrina espírita não proíbe nada a nós. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós vamos semear e vamos colher aquilo que Jesus trouxe para nós. Na doutrina espírita não dá para terceirizar o nosso problema, né? Exatamente. Não tem terceirização e nem negociação. Não tem como negociar. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo. Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? Olha só, a maravilha do Livro dos Espíritos, a simplicidade do Livro dos Espíritos. Eles procuram trazer para nós de uma maneira que nós podemos entender perfeitamente. Então aqui não é denegrindo nenhuma profissão. Todas as profissões são úteis. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, que nós somos todos iguais. Eu estava inclusive conversando com uma amiga minha ali a respeito da medicina, a respeito dos médicos. Nós somos todos iguais. O médico um dia também vai precisar de um médico. Como muitos psicólogos e com muitos espíritas. Por quê? Porque nós somos uma engrenagem, todos nós.
Nós dependemos uns dos outros. Por isso que nós precisamos viver em sociedade. E quando a gente realmente entende a mensagem da doutrina espírita, nós mudamos. Eu sempre comento. Olha, quando nós conhecemos Jesus e trazemos Jesus para dentro de nós, nós não somos mais os mesmos. Alguma coisa muda dentro de nós. A mensagem da doutrina espírita é a mensagem de Jesus, em espírito e verdade. Então, olha aí, todos são úteis. Nós vamos ver isso no livro Libertação, do André Luiz, onde eles chegam lá, e é necessário que eles peçam licença, inclusive, para entrar no recinto, onde ali nós estamos vendo espíritos necessitados. E aí nós vamos ver o André Luiz perguntar. Eu já falei aqui, mas é interessante. Como pode um espírito rude, um homem rude desse, tomar conta dessa região? E aí o superior diz o seguinte, você queria que um anjo viesse tomar conta deles? Olha, todos são instrumentos de Deus, cada um na sua posição e na sua evolução. Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais? Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino nesse mundo, tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar, etc. Olha, que coisa maravilhosa, que ensinamento para nós. Então nós estamos vendo, no livro de Eclesiastes é muito interessante. Olha como que os espíritos superiores, eles citam inclusive o Velho Testamento. Foi falado sobre o profeta Isaías aqui, na terça-feira. Muito interessante que ele previu a vinda de Jesus 700 anos antes. Então, todos nós temos um dom. Todos nós somos instrumentos de Deus. Cada um de nós tem uma missão na Terra. E se a gente analisar o desenvolvimento que a doutrina espírita fala, que traz para nós, esse desenvolvimento da gente entender a nossa posição, o lugar que nós estamos situados, para ver o que nós podemos fazer. Porque a nossa missão muitas vezes está perto de nós e nós não descobrimos. Então, isso daqui é que me fascina. Assim tal cumpre hoje seu destino nesse mundo, tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar, etc. Então, tudo tem utilidade. Então, eu já comentei aqui, quando eu estive na aldeia dos índios, lá em Rondônia, eu fiquei muito impressionado com o trabalho dos índios em termos mediúnicos. Ali, eu vi realmente espírito superior dando assistência, porque é uma época e numa localização onde dava muita malária, tinha muitas crianças com malária, e ali tinha crianças que desencarnavam com malária, foi muito difícil, inclusive assistir uma série de coisas que eu assisti naquela região. E ali a gente viu o trabalho da espiritualidade superior ali, naquela aldeia. O Raul Teixeira contou um fato particular para mim, que ele foi no Amazonas fazer uma palestra. Há muitos anos atrás, nós conversamos mais ou menos em 1990, por aí. E ele viu o Dr. Bezerra de Menezes praticamente materializado, ali num barraco de capim, aonde ele foi lá falar da doutrina espírita. Então, olha, os espíritos superiores. Divaldo Pereira Franco, Loucura e Obsessão. Ele vai ver o Dr. Bezerra de Menezes dando assistência num terreiro de Umbanda. Então, nós não devemos ser preconceituosos. O verdadeiro espírita, ele entende, ele compreende. Nós não precisamos concordar com determinada situação, porque Jesus não concordou, mas nós precisamos compreender. Essa é a mensagem da doutrina espírita, a compreensão, o entendimento, mas acima de tudo a caridade. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, o que está escrito? Espírita, amai-vos e instruí-vos. Primeiro amai-vos, depois instruí-vos. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Nós vimos Pedro falar isso no Novo Testamento. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um
e estão nas atribuições exclusivas de certas classes, todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não a adquirem senão com sacrifício. Da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. Tudo tem que ter um esforço. E no Livro dos Espíritos está escrito o seguinte, que às vezes nós não fazemos nem um pequeno esforço, está no Livro dos Espíritos. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas nós ficamos querendo só. Nós não partimos para a ação. E aí nós não conseguimos. Quando a gente começa a desanimar, quando a gente vai fazer qualquer coisa, uma determinada situação que vai melhorar a nossa vida, mas nós já vamos desanimados, já começamos a desacreditar desde o começo, eu vou lá, mas não vai dar certo, nós já fazemos a conexão com os espíritos inferiores. Nós já começamos a perder ali. Naquele momento nós começamos a perder. A partir do momento que nós temos que ser otimistas, é lógico que nós não vamos querer alguma coisa que está fora do nosso alcance, mas alguma coisa que a gente sabe que tem possibilidade de realizar, nós precisamos ir com um pensamento positivo, porque aí sim nós vamos conseguir. E olha, tudo que a gente pensa, tudo que a gente idealiza, se estiver num segmento correto, dentro daquilo que Jesus trouxe para nós, dentro daquilo que a doutrina espírita esclarece, nós vamos conseguir. Lógico que sempre respeitando o nosso merecimento. Vamos Jesus de novo. A cada um segundo as suas obras. Mas nós estamos aqui para vencer tudo. Por isso nós estamos aqui. Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações? Que quereríeis que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Qual a natureza das suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Olha que coisa interessante aqui. O livro de novo do André Luiz, onde tem lá uma série de espíritos dormindo lá. E eles chegam para fazer oração. Por que estão dormindo? Aquilo que nós aprendemos aqui, nós levamos para o plano espiritual. Porque ninguém muda. Então nós temos um entendimento aqui, doutrinário. No plano espiritual, nós vamos levar esse conhecimento com a gente. E lá muitos espíritos estão achando que eles vão dormir até o dia do julgamento. E estão dormindo ali. E interessante que eles oram, tem não sei quantos lá, que eu sempre esqueço a quantidade, mas levanta, parece que só 3. E sai correndo ainda. Então olha para vocês verem. E aí o André Luiz fica indignado porque só levantou 3. Aí o superior fala para ele, graças a Deus levantou 3, tem vezes que não levanta nenhum. Então, olha que bom aí. E aqui embaixo, qual a natureza das ocupações? Eu sempre comento, no plano espiritual não tem banco, não tem borracharia, porque eu sou borracheiro. Lá não tem nada das nossas profissões daqui. Aí uma coisa muito interessante, porque quando dá a publicação do nosso lar, nós vamos ver residência, uma série de coisas. Tudo é mental. Olha como o nosso pensamento ele é poderoso. O nosso pensamento é mais poderoso do que qualquer coisa que existe na Terra. Porque ele cria, ele levanta, ele derruba, ele destrói, ele constrói. Então depende de nós. Por isso nós precisamos direcionar o nosso pensamento sempre para o bem. E quando a gente vê muitas pessoas que às vezes vê uma planta e a planta morre, ou uma criação e a criação morre, às vezes não é que a pessoa é ruim, é que ela não sabe direcionar a energia dela, a energia negativa, porque nós temos a energia negativa e a positiva. Às vezes, de muito gostar, nós prejudicamos. Então nós não descartamos nada dentro da doutrina espírita. Por exemplo, as benzedeiras, o quebranto. Hoje mesmo eu conversei com uma amiga minha que é benzedeira, tá sumindo as benzedeiras. E ela falou, essa criança está com quebranto no orelha, está com mal olhado. E ela benzeu e tudo bem. Por quê? Porque realmente nós recebemos interferências espirituais e as plantas recebem também.
Por isso que é muito bom, muito importante, inclusive a doutrina messiânica tem esse costume de ter um vaso de planta viva, sempre num lugar visível. Quando a pessoa chega, ele vai ver a planta. Então, se ele quiser derrubar o dono da casa, ele derruba a planta. Entre aspas, viu, gente? Mas é verdade. Tá. As ocupações dos espíritos são incessantes. Incessantes, sim. Se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Essa atividade mesma é um prazer pela consciência que tem de serem úteis. Ver o nosso lar de novo. Hoje nós vamos ver uma mãe que ela vai interceder a favor dos filhos que estão encarnados na Terra. Só que ali, quem recebia, ele recebia 2 espíritos de uma vez. Aí entra o André Luiz e essa mulher. A mulher senta e ela começa a falar que ela queria uma ajuda para os filhos dela. E aí, o ministro lá fala o seguinte: então, mas quantos bônus horas a senhora tem? Bônus horas é trabalho no plano espiritual. Aí ela fala uma mixaria lá. E o André Luiz já fica receoso, que ele não tinha feito nada até ali. Ele ia pedir uma oportunidade também. Aí o superior fala para ela: mas eu mandei a senhora em tal setor lá. Ela fala: mas lá só tem louco. Mas depois a senhora foi para outro lugar, mas lá só tem gente que reclama, lá tem só não sei o quê. Aí o André Luiz fica até com medo de chegar na mesa. Ele fala: se a mulher que já fez algumas coisas, né, não conseguiu nada, como eu vou conseguir? Então, vamos pegar uma passagem do Espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Muito interessante. Olha, Jesus deixou Pedro para tomar conta. Jesus atendia as pessoas, deixou Pedro para tomar conta. Eles distribuíam, porque tem muitas coisas nos bastidores que não estão no Velho Testamento, mas estão nos livros espíritas, principalmente por intermédio do Chico Xavier. E aí o Pedro ficou tomando conta, chegou uma mulher lá para pedir ajuda, ele tocou ela porque ela era prostituta. Aí chegou um cara e falou: você é avarento, some daqui. Ele expulsou todo mundo. Aí Jesus chegou e estava tudo ali. Aí falou: Pedro, o que você fez? Ele falou: veio alguém aqui me pedir azeite, eu não dei azeite porque ele é isso, é aquilo. Jesus falou: mas o azeite é seu? Ele falou: não, o azeite quem doou foi fulano de tal. E a farinha? Eu também não dei a farinha, mas quem doou a farinha foi fulano e cicrano. Aí, depois de relacionar uma série de coisas, Jesus falou: então, Pedro, mas você não está doando nada do que é seu, você só está repassando. Eu deixei você para atender aqueles que são necessitados. E o que você fez? O Pedro abaixou a cabeça e começou a chorar. Então, muitas vezes, a oportunidade vem para nós e nós delegamos a outro. Então, nós devemos ver tudo, analisar tudo e fazer o melhor que nós podemos fazer. Está aqui, para nós. Prazer pela consciência que tem de serem úteis. Isso é tão bom quando a gente dá alguma coisa. Por isso que Jesus fala que é melhor dar do que receber. Nós temos na nossa parte social aqui no Chico Xavier a alegria quando a gente doa alguma coisa. E às vezes a gente vê que a pessoa está constrangida de poder participar porque ele vem pedir. É um constrangimento, mas faz parte da vida. Nós sabemos que tem a reencarnação. Ninguém paga aquilo que não deve. E a gente tem que lembrar também que quando a caridade é questionada, ela chega tarde. Chega tarde. Então, não cabe a nós decidir se quem pediu merece ou o que ele vai fazer com o que ele pediu. Exatamente. Cabe a nós dar. Sim. Né? Sem questionar. Sem questionar. Você falou uma coisa, isso é a frase do Dr. Bezerra de Menezes: quando a caridade é questionada, o recurso chega tarde demais. Aí, Eunice Weaver, protetora dos leprosos, de Piracicaba, veio muitas vezes em Americana. Ela viajou toda a região amazônica ali na parte de Rondônia, no Rio Guaporé ali, que eu também andei por ali. Então, é um lugar muito necessitado. E aí, olha, ela era protetora dos leprosos. E aconteceu um fato muito interessante com ela, com o governo de Getúlio Vargas. Porque ela foi pedir ajuda para o Getúlio Vargas. Para chegar no Getúlio Vargas,
ela enfrentou todos aqueles guardas que ficavam ali que não deixavam chegar nele. Mas ela chegou. Aí quando ela chegou, ele falou, mas o que a senhora quer aqui? A senhora não sabe que eu sou o presidente da República? Ela falou, eu já venci a sardinha, eu cheguei no tubarão. Com essas palavras. Aí o Getúlio Vargas, o que a senhora quer? Ela falou, eu quero uma ajuda para lepra, porque mudou para hanseníase, mas a doença é a mesma, é só para ficar mais bonito o nome. Aí ele falou, mas eu tenho muitas coisas mais importantes para resolver do que ir atrás dessa doença. Ela falou, aqui o senhor já tem pessoas que têm essa doença. Eu posso até apontar para o senhor, porque ela conhecia. Aí ele falou, a senhora não vai conseguir ajuda nenhuma, porque se a senhora conseguir ajuda, eu dou o dobro. Ela falou, o senhor dá o dobro? Ele falou, dou o dobro. Ela falou, então o senhor me deve 1 milhão de conto de réis. Ele falou, por quê? Ela falou, porque eu vou dar 500 conto. Quebrou o cara, entendeu? E o Getúlio Vargas, ele era muito inteligente. Mas tem mais uma, né? Isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Essa vai ficar para a quinta que vem. O Getúlio Vargas, ele estava no gabinete dele, chegou o Café Filho. Chegou e falou, doutor, o senhor precisa tirar o ministro fulano de tal porque ele não trabalha. Ele fica, vamos falar no dia de hoje, fazendo cera, ele só enrola, ele não trabalha. Ele falou, você tem razão, eu vou tomar uma providência. E aí a mulher dele estava junto. Café Filho foi embora. Daí uma semana, um pouco mais, vem o outro. Olha, o Café Filho, ele não trabalha, ele só enrola. E meteu o pau no Café Filho. O Getúlio Vargas falou, fica tranquilo que você tem razão, eu vou tomar uma providência. Aí a mulher dele, o Café Filho, saiu, a mulher dele falou para ele, falou, Getúlio, vem um, você fala que vai tomar providência e ele tem razão. Vem outro, você fala que vai tomar providência e ele tem razão. Ele falou, não fica bravo que você também tem razão. Fica tranquilo. Vamos continuar na outra quinta-feira. A gente dá esses lances aí, mas nós estamos aqui. A reunião é uma reunião muito importante. Quando a gente chega, a gente sente o clima da reunião. Todos nós somos importantes na reunião. Durante a comunicação, nós devemos ficar em oração. Muitos espíritos que nos acompanham são trazidos aqui no Chico Xavier, conosco, comunicam à mesa. E muitos não comunicam, mas são levados ali para receber o choque físico dos médiuns. E todos nós contribuímos com isso. Muitas vezes tem pessoas que vêm que estão com problema físico, inclusive, e que recebem ajuda. Porque o que os espíritos fazem? Eles utilizam o fluido vital daquele que tem mais para ajudar aquele que tem menos. Por quê? Porque nós estamos numa reunião em nome de Jesus. Então vamos pedir para os médicos espirituais, nesse momento da nossa reunião, agradecer por estarmos aqui lúcidos. Porque muitos nesse momento estão bloqueados, outros estão doentes e nós estamos aqui. Muito importante realmente a mensagem da doutrina espírita. Sempre tem algum acontecimento que faz com que a gente lembre. Esse assunto de hoje é muito interessante, o Livro dos Médiuns, onde nós vamos ver lá, Laboratório do Mundo Invisível. E aí tem um fato que aconteceu que acho que todos conhecem, em relação ao Chico Xavier e ao Maurício e o José Divino. Aqueles dois amigos que estavam brincando em frente ao espelho e um acidentalmente disparou um projétil e atingiu o Maurício. José Divino atingiu o Maurício e foi fatal no peito. E aí houve a condenação. E tem um livro muito interessante, Psicografia perante os Tribunais, onde vai falar uma história de Humberto de Campos, onde o Chico Xavier estava sendo processado, porque Humberto de Campos começou a trazer mensagens. A editora José Olímpio e a família do Humberto de Campos iria receber os direitos autorais. Se provasse que realmente as mensagens, o livro era de Humberto de Campos, a família tinha direito aos direitos autorais. Se provasse que não, o Chico Xavier ia ser preso junto com o presidente da Federação Espírita Brasileira por charlatanismo, por uso indevido do nome
E aí, diante dos tribunais, aconteceu um fato interessante. Chico Xavier sentiu ali e viu a presença de Humberto de Campos. Aí ele falou: Humberto de Campos está aqui e quer escrever. E aí o juiz deliberou que ele escrevesse. Aí ele escreveu uma poesia. Ele tinha feito essa poesia quando ele ficou noivo da esposa dele. E ele disse o seguinte, que ele ia repetir a poesia. Se tivesse uma vírgula fora do lugar, que poderia processar Chico Xavier. Agora, se tivesse tudo em ordem, para deixar ele em paz. Porque ele não precisava mais do fosfato cerebral para poder se comunicar com os homens. Está dentro desse assunto. Do lado de lá nós não vamos ter o cérebro, nós vamos ter o corpo espiritual. Porque o cérebro ele só é um transmissor daquele corpo mental que o espírito traz. E diante da acusação de José Divino pela morte de Maurício, Chico Xavier recebeu a psicografia do Maurício, inocentando José Divino. E o juiz aceitou. E olha que coisa interessante, depois dessa primeira psicografia, o Maurício escreveu mais algumas por intermédio do Chico Xavier para a mãe e o pai, que eles não aceitavam. E numa das psicografias ele disse que ele estava estudando engenharia elétrica no plano espiritual, para quando reencarnasse ele poderia usar essa profissão aqui na Terra. Olha aí o trabalho dos espíritos. Olha que coisa interessante. E na reunião a gente vê o trabalho dos espíritos. Caravanas que vêm para auxiliar, que trazem espíritos necessitados. Isso vai ser o que nós vamos fazer do outro lado, se a gente fazer por merecer. Então, ocupação e missão dos espíritos, nós vamos dar uma sequência aqui, nós vamos ver cada coisa que a gente pode tirar para nós enquanto nós estivermos aqui. Lembrando de Jesus, reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho, porque senão você será levado à presença do juiz, será colocado numa prisão, onde haverá choro e ranger de dentes, e não sairá de lá enquanto não pagardes o último ceitil. A oportunidade nossa da reconciliação aqui na Terra, porque nós vamos voltar para o plano espiritual, vamos reencarnar novamente, para poder acertar aquilo que foi mal resolvido. Mas se nós estamos aqui é porque nós queremos resolver o mais rápido possível. Então que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare, que a gente possa ter um final de semana com muita paz, com muita alegria, que Jesus nos abençoe.